Livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 9. Glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 9. Achou o capítulo, está bem fácil para achar o versículo de número 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, Jesus. Glória a Deus. Venha para o curso de teologia aos sábados. Faça sua inscrição, né? Já vamos, próximos meses aí, já iniciarmos a inscrição para o próximo ano, no nosso curso de teologia, nosso curso teológico. A palavra diz assim, Ezequiel capítulo 9, verso 4, a minha versão é a versão revista corrigida, atualizada e corrigida. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo, passai pela cidade após ele e feri. Não pope o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo o homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começou pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Amém? Curve a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, que foi lida ao coração da tua igreja nesta noite, Senhor. Creio eu, Pai, que dentro deste momento tão importante do culto, que é o momento da tua palavra, o Senhor irá falar com cada coração, com cada vida, de uma forma toda especial. Conduza, Senhor, a minha voz, conduza a minha vida, que eu diminua, o Senhor cresça, o Senhor apareça, que o Teu Espírito Santo me use, para neste momento da ministração da Tua palavra, poder alcançar corações e vidas nesta noite, Pai. Fale comigo, fale com a Tua igreja, nos dê o norte nesta noite, porque queremos ouvir a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade neste momento de atuar, de mover, de fazer com que a Tua glória seja derramada sobre a Tua igreja, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai, e que nesta noite possamos participar desta mesa de uma forma espetacular, porque a Tua palavra nos encherá de alegria e gozo diante da Tua presença. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, obrigado, meu amado. Obrigado. Eu trouxe uma mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração, e eu quero dar um tema para esta leitura, e o tema é Marcados por Deus. Marcados, repitam comigo, marcados por Deus. É o tema que eu quero falar nesta noite. Ezequiel está recebendo uma revelação de Deus para que o povo de Israel, a cidade santa, fosse julgada pelo Senhor. Mas Deus nunca vai agir e trazer um julgamento para um povo sem antes ele preservar os seus. E o texto diz que Deus, ele dá ordem para alguns anjos para que vá à cidade de Jerusalém e marque algumas pessoas. Mas antes de marcar algumas pessoas, a ordem de Deus para esses anjos é que matassem todos, velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres. E após ter marcado o seu povo, os seus escolhidos, o seu remanescente,
os anjos tinham a ordem de Deus para que matassem todos. Marcados por Deus. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas, elas suspiram e gemem. As pessoas que eu falo, as pessoas servos do Senhor e aqueles não servos do Senhor, elas suspiram e gemem por tantas atrocidades que nós estamos vendo diante do mundo. Mas o plano de Deus, o projeto de Deus, nunca foi esse. Nunca foi que a abominação pudesse tomar conta de toda a humanidade. O projeto de Deus para a humanidade foi que eu e você, nós, pudéssemos viver uma vida tranquila e abençoada. Livres do pecado, livres das abominações, das injustiças. Esse era o plano de Deus. No Éden, no capítulo 2 do Gênesis, e no capítulo 3, nós vamos ter a queda do homem. E é interessante, quando falamos de marcas no homem, de sinal no homem, Deus marcando os seus, o diabo também marca os seus. E após a queda, lá no capítulo 3 de Gênesis, o diabo marcou o homem, marcou a humanidade. E a marca que o diabo trouxe para a humanidade foi o pecado. O diabo viu que aquilo, que o plano de Deus, que o projeto de Deus para a humanidade era tão estupendo, tão formoso, que ele infiltra no jardim do Éden e traz uma dúvida no coração. E ali, a partir daquele momento, do capítulo 3 de Gênesis, a humanidade foi marcada pelo diabo. E Deus vai dizer para o homem: a partir de agora você vai trabalhar e viver do suor do teu rosto. Para a mulher ele diz: você vai ter dores de parto. E o homem começou a viver a sua vida, a trabalhar na sua existência, marcados pelo inimigo. Mas Deus sempre olha para nós com um olhar de misericórdia. Mesmo o homem, mesmo a humanidade marcada pelo pecado, Deus, no seu plano redentor, Ele quis trazer de volta este homem, esta humanidade para Ele. E nós vamos ver que, após o capítulo 3 do Gênesis, seguindo um pouquinho no Gênesis, nós vamos encontrar Caim, cheio de ira, enciumado, cheio do pecado, do sentimento egoísta, daquele sentimento que tudo girava em torno dele. Ele vai fazer uma atrocidade de matar o seu irmão Abel. E aí Deus vai dizer para Caim: por que tu fizeste isso? E o texto diz que Deus colocou um sinal em Caim, para que todas as vezes que as pessoas encontrassem com Caim, não matassem Caim. Caim foi marcado por Deus. Mesmo em meio à atrocidade que Caim fez, Deus marca Caim. E a marca que Deus faz em Caim é uma marca de misericórdia, de proteção. Não era uma marca que Deus aprovava a atitude que Caim fez, mas Deus quis ainda redimi-lo com a misericórdia dele. E ele marca Caim, mas Caim está marcado pelo pecado, irmãos. E ele vai continuar a sua inclinação para o pecado, para tudo que é ruim. E a humanidade, ela foi alimentando este sinal que o diabo assim o pôs. Eu estava dizendo sábado que o homem não é bom, o ser humano ele é mau. Porque ele traz consigo o sinal da maldade, o sinal do pecado. Ele alimenta todos os dias esta marca.
Esta marca que muitas das vezes faz as pessoas viverem loucuras, faz as pessoas fazer e cometer as maiores atrocidades da vida. E Paulo vai dizer em Romanos que quão miserável homem nós somos, porque somos dominados muitas das vezes por causa desta marca chamado pecado na vida do homem. Quantos dentro desta humanidade lutam para vencer o pecado, lutam para vencer as drogas, lutam para vencer o sentimento ruim, luta para vencer tantas outras coisas, mas não consegue vencer. Por quê? Porque ele está marcado pelo pecado. A marca do pecado, uma marca que o diabo colocou na humanidade. Uma marca que fez com que a humanidade se tornasse totalmente abominável aos olhos de Deus. O texto diz que Deus, quando olha para a Bíblia, diz que quando Deus olha para esta humanidade, se não fosse Jesus, ele já teria destruído tudo isso aqui. Quando Deus vai tratar com Israel no deserto, Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou destruir toda esta humanidade e vou fazer de você uma nova nação. Porque esse povo é obstinado, esse povo é corrupto, este povo ele não me escuta e não atende a minha palavra. Porque é uma marca que está na natureza humana, que muitas das vezes o bem que o bem que nós queremos fazer não fazemos, e o mal que não queremos muitas das vezes sobressai em nós. Marca do pecado é uma marca que o diabo colocou na humanidade. E nós estamos gemendo. Isaías no capítulo 1, se o irmão quiser me ajudar aqui, para mim não está folheando aqui a Bíblia. Isaías no capítulo 1, no verso de número 5 ao verso de número 6, diz assim: porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis, toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. Isaías está dizendo da consequência do pecado na vida do homem. É isso aqui. É chagas, é doenças, é feridas. E nada pode sarar. Isaías está dizendo que nada pode sarar, não é o óleo que vai sarar, porque o óleo era usado para secar as feridas, para lavar as feridas. E Isaías diz que nem o óleo poderia dar solução para esta chaga. Desde a planta da cabeça até os pés, a humanidade está adormecida e adoecida por esta doença. Não dá para vencer este sinal sozinho, com a nossa humanidade, com a nossa sabedoria, com o nosso entendimento, com a nossa força. Ninguém vence. Ninguém vence esse pecado, ninguém vence esse sinal sozinho. Ninguém consegue eliminar este sinal posto por Satanás na humanidade sozinho. Ninguém tem forças para vencer isso. Ninguém consegue dizer para si mesmo: eu vou fazer só o bem. Ninguém consegue dizer para si mesmo: eu vou me livrar de tudo que é ruim. Porque esse sinal está no homem. Esse sinal está lá na alma, na humanidade. E é por isso que Deus vai dizer no capítulo 9 de Ezequiel, que este povo, ele está totalmente acometido por todas as abominações. Deus não aguenta mais olhar para Israel e ver tantas coisas ruins acontecendo e as pessoas não se importando. Mas ali em Israel, ali em Jerusalém, tinha um número pequeno
Que Deus vai dar ordem dizendo a esses que clamam, a esses que gemem, a esses que não suportam mais viver neste mundo corrupto e abominável, a esses vocês vão marcar a testa deles. A esses você vai marcar a testa deles. A esses que se debruçam diante de Deus, a esses que sabem que não pode vencer o pecado sozinho, mas clamam ao Senhor, buscam ao Senhor, a esse você vai marcar. Aquele que se entrega ao Senhor diz: Senhor, eu não consigo vencer as coisas deste mundo sozinho, mas eu peço, me dê força, me ajuda. A esses o Senhor nessa noite vai marcar. Tem sinal de Deus para aqueles que gemem, para aqueles que lutam, para aqueles que estão buscando ao Senhor, mesmo sabendo que errou, que fracassou, mas ainda continua buscando, dizendo: Senhor, eu quero forças, eu quero vencer. A esses o Senhor hoje vai marcar a testa deles. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Eu sinto o Senhor descendo aqui no Itaim Paulista e falando para mim e para você: hoje tem marcas sobre a tua vida. Hoje eu vou marcar a tua testa e você vai ser protegido e você vai ser protegida. Oh, aleluias. Glória a Deus. Aleluias. O texto vai dizer, a Bíblia vai dizer que houve um momento em Êxodo, no capítulo de número 12. Se o irmão puder me ajudar aí, por favor. Êxodo, capítulo de número 12, ao verso de número 13. Nós vamos ter o episódio da Páscoa. E Deus querendo fazer a separação do seu povo e do povo do Egito. E neste momento da Páscoa, Deus vai dizer assim, em Êxodo capítulo 12, verso 13: aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós pragas de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Deus vai dizer para o povo de Israel: passa nos umbrais da porta o sangue do cordeiro que vocês irão preparar para essa Páscoa, para essa saída. O sangue desse cordeiro vocês vão pinchar a porta, os umbrais da porta, para que quando o anjo destruidor passar em todo o Egito, aquele que tem o sinal vai ser protegido por Deus. O diabo achou que o sinal que ele colocou no homem, ninguém poderia arrancá-lo. O diabo achou que o sinal do pecado na vida do homem é um sinal que ninguém pode arrancar do coração do homem. E ele tem esta ilusão até hoje. Ele acha que ele consegue manter o seu sinal. Mas Deus sempre quis marcar o seu povo. Deus sempre quis proteger o seu povo. Deus sempre quis mostrar para o inimigo que aquele que ele marca, ninguém toca. Que aquele que ele traz o sinal, ninguém pode tocar. E o Egito foi marcado pelo espírito da morte, mas o povo de Israel, o povo de Deus, foi marcado pelo sangue do Cordeiro. João, quando está batizando os seus discípulos, e Jesus passa por João Batista, João vai dar um grito bem alto dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para ser curado do pecado, precisa ter o sangue de Jesus sobre a tua cabeça.
precisa ter o sangue do Cordeiro na tua vida. É só o sangue do Cordeiro que pode nos livrar desta marca chamada pecado. E é por isso que Deus vai entregar o seu Cordeiro, para marcar a minha vida e a tua vida com o sangue dele. Tem uma história que diz que Martim Lutero, no leito da dor, ele vai receber uma visita de Satanás, e Satanás vai dizer para Martim Lutero: Martim Lutero, você vai para os céus? E ele diz: vou. E aí o diabo pega uma lista dos pecados de Martim Lutero e diz: com todos esses pecados você vai aos céus? E aí Martim Lutero diz: sim. Só que você esqueceu de uma coisa. E aí Martim Lutero diz: você esqueceu de assinar nesta lista que o sangue de Jesus me purifica de todos esses pecados. Tem sangue de Jesus nesta noite para purificar pecados aqui, irmãos. Eu não sei o que você fez, eu não sei o que você praticou, eu não sei quais foram os teus pecados, mas uma coisa eu sei nesta noite: o Espírito do Senhor me trouxe aqui para te dizer: há sangue de Cordeiro para a tua vida, para purificar os teus pecados, para purificar a tua consciência, para purificar o teu coração, para purificar a tua alma. Há sangue do Cordeiro chamado Jesus na tua vida hoje. Esta é a marca que o Senhor prometeu. Esta é a marca que o Senhor disse que nos marcaria com o sangue do seu Filho unigênito, chamado Jesus Cristo, sobre as nossas vidas. Só o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele nos marcou com sangue. Ele nos marcou com o sangue do Cordeiro. Ele nos trouxe essa marca. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6, do versículo 17. Coloque aí. Gálatas 6, capítulo 17. Paulo vai dizer algo tão importante para nós nessa noite. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Deus marca os seus. Paulo está dizendo em todos os aspectos, tanto os aspectos de dor, tanto os aspectos físicos que ele sofreu, mas também os aspectos espirituais. Ele traz em seu corpo as marcas de Cristo. Marcas de Cristo, marcas de Deus no homem. Marcas do Cordeiro sobre as nossas vidas. Somos marcados por Deus. Continuando no texto, dentro da palavra do Senhor, o diabo ele ainda continua tentando trazer algumas marcas sobre o homem. Se vocês lerem comigo Apocalipse, no capítulo de número 13, e no verso de número 11 de Apocalipse, diz assim: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a um de cordeiro, e falava como dragão. Pode continuar. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Continuando. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Para por aqui. Nos dias que se aproximam, irmãos, o diabo ainda continua querendo marcar a humanidade. Ele não está satisfeito com a marca que ele trouxe, a marca do pecado na humanidade. Ele ainda continua. E para um futuro, talvez próximo, ele diz que vai levantar uma trindade satânica na terra. E aí ele vai marcar as pessoas com o sinal da besta, 666. E aí as pessoas que não adoram a Deus, não querem saber de Deus, elas serão marcadas. Em Ezequiel capítulo 9, Deus marca os seus, Deus marca os fiéis, Deus marca os que choram, Deus marca aqueles que não suportam. O diabo vai fazer o contrário.
o diabo vai marcar aqueles que gostam de tudo e querem viver as suas regalias. Vai marcar as testas e as mãos das pessoas para elas poderem comprar e vender, para elas viverem felizes. Vai ter o falso profeta, o anticristo, um futuro próximo. E aí as pessoas que quiserem negociar, que quiserem fazer das suas vidas prósperas, elas vão precisar receber a marca da besta. E aí? Só vende e compra quem tiver a marca da besta. Esta profecia de Apocalipse está tão perto de se acontecer. Só não aconteceu ainda porque o texto de Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, no capítulo de número 2, e o verso de número 3 até o verso de número 7, diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Segure. Isso aqui, a manifestação do homem da perdição, já está aí, irmãos. Já está pairando nos nossos dias. E o texto continua: ninguém não vos... o 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Já ouviu alguma coisa nisso aqui nos nossos dias? O qual se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Continua. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Continuando. E agora vos sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Segura aí. O espírito deste anticristo já está aí. É isso que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses. O espírito do anticristo, ele só não se levantou ainda, mas o espírito do anticristo já está aí, marcando vidas, com o seu engano, alimentando aí a chaga mortal chamada pecado. E aí só não se revelou ainda entre nós, porque tem um, continuando o verso, porque tem um ainda que o detém. Quem é esse que o detém? Quem é esse que o detém? O verso 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Nós ainda não recebemos a notícia do que o anticristo, do que a pessoa chamada anticristo se levantou ainda, porque tem alguém que ainda está o detendo, que tem alguém que ainda está segurando. E esse alguém, esse detém, se chama Espírito Santo de Deus. Sabe por que esse mundo ainda não virou um caos? Sabe por que esse mundo ainda não foi virado ao avesso e o anticristo não surgiu e ainda as pessoas não receberam a marca da besta ainda? Porque o Espírito Santo está aqui na terra, está aqui entre nós. E este é um dos sinais que Deus colocou sobre nós. A marca de Deus em nós se chama Divino Espírito Santo. Você foi marcado e marcada pelo Espírito Santo. Enquanto a igreja estiver aqui, enquanto você estiver desfrutando dessa presença magnífica do Espírito Santo, o anticristo ainda não se levantou, não vai se levantar. Enquanto a igreja estiver aqui, enquanto você estiver recebendo esta marca do Espírito Santo, ele ainda continua sendo seguro. Então glorifique a Deus, porque você, minha irmã, você, meu irmão, tem a marca chamada Espírito Santo em tua vida. Aleluias.
Oh, glórias. Aleluias. É por isso que se levantam, é por isso que entra governo, sai governo, e tentam mexer com a igreja, e tentam acabar com a igreja, e tentam acabar com a palavra de Deus, e tentam proibir isso, proibir aquilo, mas não consegue. Por quê? Porque o divino Espírito Santo está na tua vida, está na minha vida, ainda está aqui. E olha o que Paulo diz aos Efésios, no capítulo 4, de Efésios, da carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, olha o que Paulo vai nos dizer: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Oh, glória a Deus! A função desse selo, a função desta marca chamada Espírito Santo na vida da igreja é nos preparar para o dia da redenção. Nós não somos daqui, nós não vamos viver aqui. O que espera é os céus nos espera. O nosso corpo será transformado, será redimido, e o pecado será vencido, porque nós somos de Deus, somos marcados por Deus, somos cheios do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo vai nos tomar no dia que a trombeta soar. Quando o Senhor vir buscar o seu povo, a trombeta vai soar, e todos que estiverem o selo do Espírito Santo vão subir ao encontro do Senhor nos ares. Então glorifique ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Abrace o Espírito Santo nesta noite, porque ainda há tempo de você se encher dele, de você se encher do Espírito Santo. Ainda há tempo para você não entristecer mais o Espírito de Deus, mas se apegar e dizer: me encha, Espírito Santo, eu quero ser cheio, eu quero ter esse selo, eu quero ter esta marca, eu quero isso na minha vida. Louvado seja Deus. Aleluias. Aleluias. É por isso que Deus diz: marca a testa deles. Enche eles do Espírito, marca, sela o meu povo, para que naquele dia, no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, que nós formos transladados, arrebatados aos céus, vai ficar o anticristo brigando aí, pelos teus bens, pelas tuas posses, porque você foi. Você está pensando que para o céu vai roupa, vai carro, vai ficar tudo aí, o anticristo que briga com tudo isso. Nós queremos o céu, a nossa morada é o céu, a nossa morada é o céu. Oh, bate com derabachore cantaramaias. Oh, aleluias. É por isso que hoje nós temos o privilégio de participar da mesa do Cordeiro. Aleluia. É por isso que nós temos o privilégio, quando o diabo fala para nós: você pecou, você errou, aí você fala: Senhor, me perdoa, que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Aí você participa da mesa com a consciência limpa, com o coração puro, porque você sabe que ainda tem tempo, ainda há o sangue de Jesus para purificar os nossos pecados. Aleluias. Somos marcados por Deus, irmãos. Deus nos marcou. Alguns dizem que nós vamos aí sofrer a grande tribulação, que nós vamos aí ver, né? Alguns dizem que nós vamos ver aí a marca da besta, mas eu acredito por esta palavra, que marcados por Deus, nós vamos subir. Aleluia! Nós vamos estar lá. Aleluias! Oh, glória, eu sinto o Senhor aqui, irmãos. Aleluias. Então não se preocupe de glorificar a Deus nesta noite. Não fique com vergonha de soltar um glória a Deus, um aleluia, a línguas estranhas que o Espírito Santo te deu. Não fique com vergonha de você orar em línguas. Não fique com vergonha de você profetizar. Você tem o Espírito Santo na tua vida.
É noite de você deixar o Espírito fluir. É noite de você, pentecostal, glorificar a Deus, porque Deus te marcou, Deus nos selou com o seu Espírito. Isso, o Espírito Santo não é para o mundo, porque o mundo não pode receber o Espírito Santo, o mundo não pode receber esta marca, este selo, só recebe esta marca, esse selo, quem se achega a Jesus, quem se entrega ao Senhor, confessa que Ele é Senhor da sua vida, aí o Espírito vem, derrama sobre nós, nos enche, porque aí nós acreditamos e cremos mais no Senhor. Quem nos convence do nosso pecado se chama Espírito Santo. Quem nos faz entrar na oração e se humilhar e se quebrantar, se chama Espírito Santo. Não é remorso, não é culpa, se chama Espírito Santo. O Espírito Santo entra em nós e fala: olha, você precisa se humilhar, você precisa ir mais à presença de Deus. O Espírito Santo se preocupa comigo e com você. É por isso que Ele trouxe esta palavra aqui dizendo: olha, Deus te marcou, minha irmã, Deus te marcou, meu irmão, você não vai ser destruída por isso ou por aquilo, você não vai ser consumida por isso ou por aquilo, você é protegida pelo sangue precioso de Jesus. Aleluias. Eu poderia falar aqui muito mais aqui do Apocalipse, mas eu não sou expert em escatologia bíblica, irmãos. Eu prego o que o Espírito Santo me revela dentro da escatologia bíblica, né? Mas eu não domino essa área da escatologia bíblica. Mas que o Espírito Santo de Deus me colocou no coração é que nós somos marcados por Deus. E que não é a marca do pecado, não é a marca da besta, não é a marca de nada deste mundo que vai nos impedir de chegarmos lá. Então, quando nós nos debruçamos diante do Senhor e acreditamos nesta palavra, o nosso culto hoje será um culto diferente, porque você vai permitir que este selo chamado Espírito Santo invada o teu coração. Se coloque de pé. Em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração e depois já passo para o pastor Bira dar continuidade aqui do nosso momento importante da ceia. Glória a Deus. Cadê o povo selado pelo Espírito Santo? Aleluias. Ele está aqui, irmãos, Ele está na tua vida, Ele está aqui nesta noite. Aleluias. O diabo achou que a marca do pecado iria nos vencer, mas ele estava totalmente enganado, porque Deus tinha um projeto de misericórdia e de redenção para nós. E o projeto de misericórdia e redenção de Deus para nós se chama o Cordeiro, chamado Jesus Cristo, que morreu desde a fundação do mundo. Já estava no plano de Deus sermos marcados por esse sangue do Cordeiro em nossas vidas. Então você vai fechar os teus olhos agora, e você vai fazer a tua oração da seguinte forma, mandando glória para cima. Vai glorificando a Deus aí. Vai dando glória para cima, glória, 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 glória. Glorifica Jesus, porque você foi selada e selado por Ele. Vai mandando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Glorifica o Senhor, glorifica, glorifica, glorifica ao Rei, glorifica ao Pai, o Filho, o Espírito Santo. Vai mandando glória para cima, vai mandando glória para os céus, vai mandando glória para Deus, vai dizendo glória, aleluia, vai se expressando a tua alegria diante do Senhor nesta noite. O Jesus da mesa está aqui. Vai glorificando a Ele nesta noite, vai mandando glória para Ele. Se alegra, meu irmão, se alegra, minha irmã. Se um culto de ceia como esse não te alegra, eu não sei o que pode te alegrar, porque hoje é noite de alegria, hoje é noite de glorificação ao nosso Senhor Jesus. Então glorifica ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, esta foi a tua palavra ministrada ao coração da tua igreja, Senhor.
somos marcados por Ti e agradecemos pelo Teu Espírito Santo em nós. Queremos, ó Pai, desfrutar mais e mais deste selo, desta presença magnífica do Espírito Santo. Usa-nos, ó Deus, usa-nos, Senhor, de uma forma toda especial. Usa a Tua igreja, continua, Espírito Santo, derramando os dons no meio do Teu povo. Continua, Espírito Santo, trabalhando no coração do pecador, no coração daquele que não Te conhece, Jesus, para que ele seja convencido que o Senhor é Senhor nos céus e na terra. Oh Espírito Santo, prepara esta noiva para o arrebatamento, prepara a Tua igreja para os céus, prepara o Teu povo, Senhor, para ter um encontro contigo. Prepara o nosso, Senhor, o nosso coração, para que nós possamos, ó Deus amado, dar o nosso melhor neste culto, nos nossos dias, nos nossos momentos, possamos dar a Ti o nosso melhor. Abençoa o Teu povo, derrame a Tua presença sobre este cerimonial que é a Santa Ceia, que o Senhor possa se derramar de uma forma toda especial. Queremos, ó Pai, desfrutar desta grande dádiva chamada Espírito Santo sobre as nossas vidas, em Cristo Jesus. É o que pedimos, já agradecendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glorifique ao Senhor, aplaudindo a Ele. Eu quero passar o microfone ao nosso pastor Bira. Amém, igreja? Ainda em pé, que palavra abençoada, né? Aleluias. Eu sou marcado por Deus, você também é?